dizer que você e eu temos a oportunidade de, quando deu meia-noite, a gente zerou o horário, zerou também a nossa mente, para a gente aprender a pensar coisas boas, aprender a viver como Salomão escreveu: assim como o homem se imagina, assim ele é. E também aprender a falar diferente, a olhar diferente, ter uma vida diferente. Isso é possível, biblicamente falando. Jesus veio justamente para mostrar isso para a gente. O problema é que as pessoas vão à igreja, elas ouvem a palavra, às vezes ouvem, às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. E na hora de colocar em prática na sua vida, viver a prática do Evangelho, já que Evangelho quer dizer boas novas, se a gente começar a viver a prática da palavra, a nossa vida vai ser outra, não tem como não ser. E uma das coisas que Jesus mais ensinou na época dele, que está registrado na Bíblia, é sobre as nossas atitudes e sobre as nossas palavras. A gente tem o poder de, através das nossas palavras e atitudes, influenciar o nosso futuro. Atitudes que tomamos hoje vão influenciar completamente o nosso futuro. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, com as decisões que nós tomamos diariamente. Por isso que a gente aconselha, antes de tomar decisões, a orar, a pedir a Deus discernimento, pedir sabedoria, para que verdadeiramente possamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas. As nossas mentes, se elas forem bem treinadas, como eu já falei aqui algumas vezes, todas as manhãs, quando a gente levanta, a gente tem, espiritualmente falando ou figuramente falando, 2 potes, um com sementes boas, outro com sementes ruins. Um com sementes de bênçãos, outros com sementes de maldição. E tudo aquilo que você faz ou você fala, isso vai influenciar o teu futuro. A gente tem que tomar cuidado. Na Bíblia tem vários exemplos de pessoas que, por causa das suas atitudes e das suas palavras, perderam grandes oportunidades. Então, como a gente está começando um novo ano, como eu disse, vamos imaginar que meia-noite zerou 2016, começamos um novo ano. Que tal então nesse novo ano a gente experimentar viver diferente do que nós já vivemos até hoje? Viver uma vida espiritual mais profunda, viver um relacionamento com Deus melhor, maior que seja, e nos aprofundarmos em conhecer Sua palavra e praticá-la. Por isso, nesta noite, ou nesta tarde, começo de noite, eu separei vários textos para que pudéssemos, quem gosta de anotar, anotar, depois isso vai estar no site disposto lá para quem quiser rever. Mas eu quero dispor aqui vários textos da Bíblia, trazer na tua mente hoje um conhecimento de Deus para que você viva um 2017 melhor, para que você consiga influenciar o teu futuro. O teu futuro depende de você. Deus já tem algo escrito, Deus já tem algo de bom definido para mim e para você. Resta saber se nós vamos conseguir entender e cumprir a vontade de Deus, já que a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se nós começarmos a trabalhar isso nas nossas vidas, e é sobre isso que, se Deus nos permitir, nós vamos tratar bastante neste ano de 2017, meu desejo é, quando chegar no final de 2017, tudo que você começou a falar, a viver a partir de hoje, lá no final de 2017, se Deus nos permitir chegar lá, a gente pode ter um novo tempo nas nossas vidas, e você vai chegar e dizer: Deus, muito obrigado, eu ouvi Tua palavra, porque eu acreditei, porque eu pratiquei a Tua palavra, e hoje eu estou vivendo o melhor do Senhor para a minha vida. Esse é o meu desejo com essa ministração hoje, em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos um texto para começar, no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Versículo 18: eles estão obscurecidos no entendimento,
e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Versículo 19: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Aí Paulo, falando à igreja de Éfeso, versículo 20, ele diz: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Versículo 21, de fato, vocês ouviram falar dele, Jesus, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Versículo 22, Paulo aconselha: gente, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, 23, a serem renovados no modo de pensar. E, 24, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Versículo 25, ele diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Versículo 26, ele também aconselha, dizendo: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. 27, e não deem lugar ao diabo. Versículo 28, ele escreve: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Versículo 29, ele também aconselha, dizendo: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. 30, ele também aconselha: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Versículo 31, livrem-se de toda amargura, toda indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. 32 e último dos que quero ler: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Só até aí. Paulo dá uma dica para a igreja de Éfeso, dizendo o seguinte: gente, vocês precisam ter um entendimento em relação à maneira com que vocês estão vivendo. Vocês precisam renovar o jeito que vocês pensam sobre vida. E essa palavra serve para a igreja do século 21, que parece que não entende o chamado de Jesus. Nós somos chamados para viver uma nova vida. A gente continua nessa terra, a gente ainda continua humano, só que agora a gente tem uma outra vida, uma vida espiritual que nós recebemos no dia que nós recebemos Jesus como Salvador. O seu Espírito Santo passou a habitar em nós, e a partir daí a gente desenvolve essa vida espiritual. Paulo está dizendo, ele deu as dicas, ele disse: gente, você precisa parar de mentir. Vocês precisam parar de ficar falando mal, caluniando os outros. Vocês precisam mudar o seu jeito de falar. Ele disse: nenhuma palavra torpe saia da sua boca. E eu busquei no dicionário: palavra torpe quer dizer palavra desonesta, palavra impúdica, pessoa que é indecorosa, vergonhosa, obscena, pessoa que é sórdida, pessoa que fala coisas repugnantes, pessoa que tem o palavreado sujo, manchado. A tradução da palavra torpe no português tem essas definições, ou os sinônimos que elas têm. Então Paulo está dizendo o seguinte: vocês precisam mudar o jeito que vocês falam. Eu falava há pouco hoje no almoço, ou logo após o almoço, com o meu sobrinho Moisés, com o meu irmão Roberto, sobre o povo de hoje. O povo, eu venho aqui para a igreja,
de manhã cedo ouvindo a Band News, e tem gente que manda recado dizendo o seguinte: o trem aqui está parado faz 5 minutos, o trem está parado, ou então está muito lotado, o trem está demorando 2 minutos, o metrô. Eu falo, gente, antigamente, quem andava, por exemplo, para o trenzão que ia aqui do centro lá para Osasco, era só Jesus na causa. Vocês nem imaginam 30 anos atrás como era o trem que ia para Osasco. Fora as flechas que passava, você tinha que pular dentro do trem, as portas não fechavam direito, a janela era tudo ar, não era condicionado, era ar que vinha de fora, que os caras quebravam todas as janelas. Todo mundo apertado com a lata de sardinha, o trem demorava uma meia hora, 40 minutos. Hoje demora 5 minutos, o cara já está falando mal. O cara já está criticando. Os ônibus aqui, se você olhar na Inajara, os ônibus que vão para Barra Funda, Pinheiros, lá para o centro da cidade, hoje a frota está sendo trocada, a maioria tudo ar-condicionado. E os caras estão reclamando, e reclama da vida, e reclama que o ônibus atrasou, e reclama que o patrão. Ontem mesmo a gente estava num lugar almoçando, eu e minha irmã, né? E o Paulinho, e quando eu estava pagando, eu disse para ela, né? A gente disse, feliz ano novo para você e tal. E ela disse, graças a Deus para vocês também, e ainda bem que eu estou trabalhando. Falei, poxa, que atitude, né, Rose? Nós falamos, porque tem gente que está trabalhando no dia 31, está assim, desgraça, todo mundo na praia, eu aqui. Em vez de agradecer que está trabalhando, pô. Quer dizer, Paulo, ele chama a igreja de Éfeso e serve para a gente começar a mudar essas atitudes nossas. A gente começar a mudar o jeito que a gente fala. Por isso que eu quero tratar 3 pontos importantes nessa tarde aqui, começo de noite, com os irmãos. Primeiro deles, a gente precisa conhecer o poder da palavra que nós temos. Conheça o poder da sua palavra. A sua palavra pode te condenar ou pode te absolver. Jesus falou sobre isso. A gente tem que tomar cuidado com o que nós falamos. Uma dica aqui para você começar o ano diferente: uma árvore, ela não come do seu próprio fruto. A árvore, ela gera frutos para abençoar outros. E os frutos que são gerados em nossas vidas são gerados para a gente aprender a abençoar outros. Aí vem a questão da palavra. O fruto da nossa boca, quem vai colher somos nós mesmos. É diferente. Você pode gerar frutos e esses frutos abençoar vidas. Agora, as palavras que você lança, as sementes que você lança diariamente, você vai colher delas. Porque a Bíblia diz isso. Tudo que o homem planta, ele colhe. Então a gente tem que tomar cuidado sobre isso. A Bíblia está cheia de textos. Salomão, por exemplo, em Provérbios capítulo 12, versículo 14, ele escreveu: fruto da sua boca o homem se beneficia. Então você tem que tomar cuidado com o que você fala. Paulo diz, cuidado com a sua palavra torpe. Mude o teu jeito de pensar e falar. O mesmo Salomão, em Provérbios capítulo 13, versículo 2, ele escreveu: do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas. Sabe por que muita gente hoje em dia está dentro da igreja e não tem uma vida abençoada? Porque o que ele fala não condiz com o que diz a palavra, com o que tem sido ensinado. Ele diz uma coisa, mas ele vive outra. Ou, na verdade, às vezes ele vive uma coisa e fala outra. A gente pode pegar pelos dois lados. Salomão está dizendo, quando você sabe falar, quando você pensa para falar, quando você usa do fruto da sua boca, você pode desfrutar de coisas boas, você pode se beneficiar disso. Ou, por outro lado, você pode perder amigos, você pode perder a vida, você pode perder muitas coisas. A gente tem que tomar cuidado quando nós falamos palavras para pessoas. As nossas palavras são sementes. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala para as outras pessoas. No momento de ira, no momento de raiva, ou no momento de sofrimento, no momento de pressão, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala para os outros. Porque parece que não, mas palavra, certo tipo de palavra, dói mais que um murro, que um empurrão, que um tapa.
Tem gente que ouve uma palavra e fica remoendo aquilo anos a fio. Fica se definhando por causa do que ele ouviu. Também a gente tem o outro lado de pessoas que ouvem alguma coisa e não sabe se tratar ou tirar isso. Mas a gente tem que tomar cuidado no que a gente fala. Por isso que, por exemplo, quem é pai, meu irmão, minha irmã, você que é pai, os seus filhos, eles são como uma tela branca. Você vai pintar, você vai definir o futuro deles através da tua palavra. Pastor, eu estou pensando em ter filhos, ou então eu tenho filhos pequenos, filhos de uma certa idade. Ótimo. Se você até hoje usou palavras que todo mundo usa, chegou a hora de você usar palavras diferentes. Se você olhar para a prisão, você vai encontrar hoje no meio dos bandidos muitos ex-crentes, filhos de crentes. Sabe por que muitos estão lá? Claro, por suas atitudes, claro que por suas decisões, mas principalmente porque não aprenderam nada enquanto estavam na igreja. Aí você fala assim, pô pastor, mas eu trago meu filho para a igreja. Meu irmão, a palavra que eu estou te dando, a palavra que é dada ali do lado para as crianças, é só uma palavra, é um começo. Ele vai aprender mesmo quando você sentar com ele e cumprir a Bíblia. O que Deus falou para os hebreus quando eles saíram do Egito? Quando vocês entrarem nas suas casas, que eu vou dar para vocês, vocês vão sentar à porta com os seus filhos, e vocês vão dizer para eles o seguinte, filho, nós temos essa vida abençoada, porque temos um Deus vivo e poderoso, que os nossos antepassados eram escravos, Ele libertou eles do Egito, Ele tirou eles de lá daquela escravidão, Ele sustentou durante o tempo que viveu no deserto, Ele abriu portas, Ele libertou, Ele deu uma nova morada, e se a gente tem uma casa hoje aqui, é porque Deus se lembrou da gente e cuidou da gente. Por isso, meu filho, você tem que aprender a respeitar Deus, a adorar Deus. Mas hoje, o pai ensina o seguinte, meu filho é corintiano, meu filho é santista, é palmeirense, é São Paulino, é uma honra. Bobagem. Se você não tomar cuidado, seu filho vai crescer, entrar no meio de uma torcida organizada, vai acabar apanhando ou batendo em alguém. Porque tem pais que não se preocupam em ensinar a palavra, e a obrigação de ensinar a palavra é do pai. A igreja, ela só dá um suporte. É igual escola, a pessoa fala assim, esse menino não tem educação, também naquela escola ninguém ensina. Pera um pouquinho, escola ensina matérias, história, geografia, português, desenho. Agora, educação se aprende dentro de casa. É você no teu jeito de falar, no teu jeito de tratar, no teu jeito de ensinar, é que vai plantar no coração dos teus filhos, principalmente os pequenos que são uma tela em branco, que você pode dar a definição do futuro dele, depende de você. Agora, ou a gente tem esse entendimento, ou então a gente vai viver aí, tempo passando e as pessoas preocupadas em ganhar dinheiro e os filhos por aí perdidos. Você que é casado, você que é casada, o teu esposo, a tua esposa, é uma tela já pintada, que você pode melhorar isso através do relacionamento diário. Você pode abençoar, você pode lançar palavras de bênção. E vamos pensar o pior, se você não quiser abençoar, pelo menos não fala nada. O problema é que a gente vive hoje num tempo de pessoas que estão por aí sempre falando mal, criticando umas às outras, casais. Por isso que a maioria das famílias hoje estão querendo ou estão sendo destruídas. Por quê? Porque as pessoas não pensam naquilo que falam. E a palavra, meu irmão, a gente tem que tomar cuidado, que a tua palavra, a minha palavra são uma semente, a gente lança uma semente. Isso pode fazer brotar coisas boas ou coisas ruins. A gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, a gente pode usar a nossa palavra para levantar o ânimo das pessoas. Porque tem gente, meu irmão, que o cara está com a corda no pescoço, com a mão para trás amarrada em cima do banquinho, ele está precisando de uma palavra, alguém fala assim, vai com Deus, e chuta o banquinho para ele já morrer logo. E na verdade, meus irmãos, nós fomos chamados para dar uma palavra boa, para abençoar as pessoas.
Lembra do texto que nós vimos ontem, quando Deus chama Abraão? Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Eu tenho uma nova vida para você, um novo tempo para você. Eu vou fazer de você um pai de grandes nações. E Deus fala para ele assim: e todos aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Todos os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei, diz o Senhor. Aí vem Jesus e diz o seguinte: quando alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminhe duas. Quando alguém te bater na face direita, ofereça a esquerda. Quando alguém vier falar alguma coisa, é teu inimigo, ora por ele. Ele está com fome, dá comida para ele. Se você fizer isso, Jesus falou, você vai juntar brasas vivas diante de um Deus poderoso. Agora, você vem para a igreja, de que forma que a pessoa vai para a igreja? Eu vou para a igreja hoje, vou para a igreja, tal. No meio do caminho, eu levo uma fechada. Chega na igreja com a mente cheia de coisa. Saiu de casa, né, assistiu o jogo de futebol, o Corinthians perdeu, saiu revoltado e tal. Chega na igreja, chega assim: oh meu Deus, o Corinthians perdeu. Pô, esquece o Corinthians, esquece o time, meu. Você está aqui para louvar a Deus, para aproveitar a oportunidade de adorar a Deus. Curta esse momento. Não. Fica lançando palavras, fica falando coisas ruins. Irmão, a gente precisa mudar isso. Nos relacionamentos nossos, com amigos, com irmãos, com as pessoas de fora. Conselho que eu te dou, meu irmão, minha irmã, nesse ano de 2017, mude o teu jeito de falar e se relacionar com as pessoas. Você vai ver que vai chegar no final do ano, no começo do ano que vem, se Deus permitir chegar lá, você vai ver que você vai ter um rol de amigos muito melhor, muito mais qualificado, gente que te ama, gente que está do teu lado, só por causa da tua atitude e o teu jeito de ser. E Salomão explicou e ensinou sobre isso. Provérbios capítulo 12, versículo 18, ele disse: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Livro de Provérbios, também capítulo 11, versículo 11, Salomão disse: pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Aqui ele está se referindo a uma cidade, envolve muitas pessoas, mas a verdade, meus irmãos, é que a gente tem que tomar cuidado com o que nós falamos. Eu já disse aqui, a gente pode incentivar, levantar, com as nossas palavras as pessoas. A gente pode encorajar. Isso depende de nós. Que lembre-se, no dia que eu e você aceitamos Jesus, Ele nos propôs uma nova vida. A gente foi batizado, a gente nasceu de novo e a gente passa a viver uma nova vida. Nessa nova vida, segundo a Bíblia, as coisas velhas passam. Tudo se faz novo. No entendimento de muita igreja hoje é assim: o cara tinha um carro velho, caiu nos pedaços, agora eu tenho Jesus, tem que ter um carro zero. Eu tinha uma casa com móvel de 1920, agora eu tenho que ter a casa com os móveis dos últimos lançamentos. As coisas velhas já passaram. Não, não é isso que quer dizer o texto. Se bem que você pode ter um carro melhor, uma casa melhor, não é isso. O que diz o texto é o seguinte: as coisas velhas, aquela vida velha que eu e você tínhamos. E é interessante que nós estudamos sobre isso sexta-feira na oração aqui pela noite. Interessante que todas as escritas de Paulo, ele diz o seguinte: quanto, por exemplo, a antiga maneira de viver que vocês viviam lá atrás, aquele jeito que vocês viviam antigamente, vocês têm que se esquecer disso. Agora, claro, é difícil viver isso nos dias de hoje, um tempo em que ninguém quer mudança, todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ser salvo, todo mundo quer ser saudável, todo mundo quer que as coisas vão de vento em popa, mas poucos querem mudar o seu jeito de ser. Meu irmão, eu arrisco te dizer nesta noite aqui, por atender pessoas e contemplar muita gente, eu vejo que muita gente, meu irmão, não vai para frente só por causa das coisas que ele fala. Por isso que a Bíblia, na sua sapiência, ela aconselha: seja tardio no falar,
Se você tiver que falar alguma coisa, pensa. Se for coisa ruim, não fala. Ah, pastor, mas eu tenho que botar para fora. Meu irmão, pega aquele saquinho imaginário, abre, fecha e joga fora. Se liberta, mas você sozinho. Não faça isso direcionado às pessoas, porque você poderá destruir vidas, relacionamentos, e você poderá também trazer problemas para a tua vida, porque o que você está plantando é capaz de você colher. Por isso que Salomão, Provérbios capítulo 12, versículo 25, ele disse: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Uma palavra. Provérbios capítulo 15, versículo 4 diz que o falar amável é a árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Irmão, toma cuidado com as tuas palavras. Você tem, como eu disse, a cada manhã sementes. As suas palavras são como sementes, você está lançando elas. Então toma cuidado com o que você fala. Segundo, você precisa entender o poder das suas sementes. Meu irmão, dentro de uma pequena sementinha existe uma floresta. Uma pequena semente lançada, ela pode germinar, gerar outras, isso gerar uma floresta. Uma sementinha pequenininha. Jesus até, numa comparação que ele fez uma vez, ele comparou uma semente, um grão de mostarda, que é quase imperceptível, à fé. Quando esse grão é lançado na terra, a mostarda é uma das maiores árvores que existem na flora brasileira ou na flora mundial. A mostarda é uma árvore que cresce muito. Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grãozinho, ou seja, dentro desse grãozinho tem uma árvore imensa, que vai gerar N frutos, e dentro dos frutos mais sementes, que vão gerar outros frutos, outras árvores. Ou seja, uma sementinha. Por isso que Paulo falou, olha, toma cuidado com o que você fala, toma cuidado do jeito que você está vivendo. Lembre-se, as suas palavras têm poder para construir ou para destruir vidas. Cuidado. Provérbios capítulo 17, versículo 27 e 28, ele diz: quem tem conhecimento é comedido no falar. Quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Num outro texto, Provérbios 29 e 20, Salomão escreveu: você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. E por que Salomão falou isso? Por que ele escreveu isso? Porque a gente tem que tomar cuidado. Nós falamos, a nossa palavra tem poder. Amém, irmãos? Talvez você diga assim: pastor, mas eu não acredito nisso. Você pode não acreditar, mas ao longo de tua vida você está vendo, deve estar lembrando de palavras que você falou lá atrás, contra alguém, contra você, contra a empresa que você trabalhou, ou você trabalha, contra as pessoas com quem você se relaciona, contra a cidade, contra o estado, contra o país, contra a rua que você mora, contra os seus vizinhos. Deus chamou a gente para ser uma bênção. Pastor, mas e o cara que está falando mal de mim? Deixa ele se ver com Deus. Deus cuida de você. Deus te chamou, Deus me chamou para a gente ser uma bênção. Amém, irmãos? Você tem condição de falar para a pessoa do seu lado, dizendo o seguinte: meu irmão, toma cuidado que a tua palavra tem poder. Quero ler um texto com vocês aqui, mais um, você que trouxe a Bíblia. Vamos abrir juntos em 2 Coríntios, capítulo 9. Posso falar sobre vida financeira, sobre esse texto, mas eu também posso
falar desse texto para influenciar o nosso futuro. A gente precisa aprender a praticar alguns princípios contidos nesse texto que Paulo, ele descreveu. Ele tratou de uma coleta na época para uma igreja que tinha uma necessidade. Ele fez uma coleta na época, isso está descrito no final do capítulo 7, capítulo 8. Aí no capítulo 9, ele dá uma dica em relação a quem planta financeiramente, mas também a quem vive e crê nesse poder que a semente tem. A semente tem um poder de gerar coisas que a gente nem imagina. Por isso, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, ele escreveu o seguinte: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Versículo 7, cada um dê, em algumas versões tem assim, cada um semeie, conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Versículo 9, como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Versículo 10, aquele, ele está falando de Deus, que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Versículo 11, último desse que quero ler, ele escreveu: vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Só até aí. Como eu disse, o contexto aqui trata de uma coleta que Paulo estava fazendo para ajudar os irmãos da igreja de Jerusalém. Só que Paulo utiliza-se de verdades aqui deste ensino sobre essa lei de plantar e colher. Ele enfatiza algumas palavras, algumas expressões que o próprio Salomão, na sua escrita, por exemplo, em Provérbios 11, 25, Salomão escreveu: o generoso prosperará. Em Provérbios 22, 9, Salomão escreveu: quem é generoso será abençoado. Está falando de sementes financeiras, por exemplo. Gente que ele fez uma coleta e o pessoal trouxe, ele disse: meus irmãos, vocês que estão entregando, vocês que estão abençoando a obra, que Deus faça a semente que vocês estão dando gerar grandes frutos, frutos de justiça, para abençoar a tua vida, que você tenha bastante, que você possa ter suprida todas as suas necessidades, só nesse ato de você lançar uma semente. Ele está falando isso em relação à vida financeira. Se eu trouxer isso para o lado que nós estamos estudando hoje, uma semente, uma palavra que a gente lança. Por isso que a gente tem que entender o poder da nossa palavra. A nossa palavra tem poder, tem tanto poder que eu repito o que eu disse no começo. Jesus falou: pelas suas palavras você vai ser justificado, ou pelas suas palavras você vai ser condenado. A gente tem que tomar cuidado com o que nós falamos. O mundo vive essa desgraça porque as pessoas vivem falando coisas ruins. Hoje, o que mais dá dinheiro no Brasil, nos Estados Unidos, em várias partes do mundo, são palestras de motivação, palestras motivacionais, que os caras ensinam você, o que eu estou te falando aqui, que Jesus ensinou. A você pensar diferente, a você pensar grande, a você falar coisas boas. Está cheio de palestrantes hoje e os caras estão ganhando dinheiro de algo que está escrito na Bíblia. Porque Salomão disse: do jeito que você se imagina, você é. Do jeito que você está falando, você está expressando o que Jesus falou. A tua boca fala do que está cheio no coração. Por isso que a gente tem que tomar cuidado no que nós falamos diariamente, para qualquer tipo de pessoa com quem nos relacionamos. Qualquer um, a gente tem que tomar cuidado.
Repito, por isso que Salomão também escreveu, seja tardio no falar, toma cuidado, você está diante de Deus, você está diante na igreja, por exemplo, para de falar, fica na sua. Seja comedido nas suas palavras, porque senão você vai acabar fazendo votos e votos de tolo. O Novo Testamento diz, cuidado com a tua palavra, mude o teu jeito de falar. E eu estou pregando sobre isso, meus irmãos, estudando com os irmãos sobre isso hoje, porque entra ano e sai ano, eu vejo pessoas do mesmo jeito, reclamando que Deus não abençoa, reclamando que Deus se esqueceu, reclamando que a vida é injusta, reclamando que as pessoas são injustas, que ninguém abençoa, que ninguém ajuda, que ninguém faz nada, que eu tenho que sofrer, que eu tenho que morrer, como nós vimos ontem, Elias, Senhor, me mata porque não dá mais. Tem gente assim hoje. E se você está vivo, vou repetir o que eu falei ontem de madrugada, ontem à noite, na verdade. Se você está vivo é porque Deus tem um propósito para a tua vida, senão você não estaria nem aqui. Então aproveite essa oportunidade de 2017 para você viver um outro tempo. Você já viveu até hoje vivendo assim, falando isso. Mude então o teu jeito de falar, mude então o teu jeito de pensar. Amém, meus irmãos? Ou a gente vive isso, ou então a gente vai viver com muitas pessoas que estão comendo as sementes. Deus dá a semente, Deus capacita, Deus abre porta, mas Ele vive comendo, Ele não lança a semente, Ele come. E é por isso que a gente vive essa situação que está aí. E semente foi dada para ser plantada. Quando você começar a aprender, ou quando você aprender a começar a plantar, tudo aquilo que Deus já deu na tua mão, que você acorda de manhã cedo, você acorda debaixo da bênção de Deus para um dia maravilhoso, vai depender exclusivamente de você. Por isso que a gente já estudou aqui, pastor César já deu palestra aqui, eu já preguei sobre isso aqui. As coisas que acontecem na nossa vida é neutro. Tudo que acontece na nossa vida é neutro. A nossa reação é que vai gerar se é uma situação boa ou ruim. A nossa ação ou a nossa reação. Tudo que acontece é neutro. Agora, o jeito que você reage, como eu disse, tem gente que está na estação e ele está reclamando, o trem está atrasado 5 minutos. Ele devia pensar o seguinte, poxa, hoje o trem só atrasou 5 minutos. É simples, é só você dar um comando através da sua mente e mudar isso. Quando o diabo soprar no teu ouvido e dizer para você algumas palavras como assim, escuta, você é um perdedor, você na mesma hora conhecedor da palavra, fala o seguinte, espera um pouquinho, eu não sou perdedor, eu sou mais que vencedor, Jesus Cristo já me deu a vitória na cruz do Calvário. É questão de pensar. O problema é que as pessoas não entendem o poder da palavra delas, e a gente precisa começar a entender isso. Terceiro ponto e último que quero estudar hoje com vocês. A gente precisa entender o poder da perseverança. Os cristãos de hoje não perseveram. E o que é perseverar? É insistir, é lutar, é acreditar até o fim. Como disse Jó, que perdeu tudo. E mesmo assim ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e no momento certo ele virá. Nós temos um Deus que está com a gente todo o tempo, irmãos, toda hora, todo momento. A questão é, será que a gente persevera? Por isso que Tiago, capítulo 5, versículo 11, ele escreveu, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó, e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou, e Deus mudou a história da vida de Jó. Ele perdeu tudo, mas Deus deu tudo em dobro para ele viveu um novo tempo na sua vida. Lucas capítulo 8, versículo 15, Jesus falou sobre sementes. Ele disse, as sementes que caíram em boa terra, são os que com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. O que é perseverar? Vou te dar um exemplo aqui, você está lá na sua empresa, está todo mundo falando mal lá, você vê, essa empresa aqui é uma desgraça, né meu? Veja a hora de sair daqui. O que você faz? Você fica falando junto?
como eu fiquei no passado, já contei aqui, anos atrás, quando eu era mais besta, né, que hoje eu sou menos, né? Eu ficava reclamando de tudo e falando, é verdade, recebi o olerite, a mixaria aqui, ó, porcaria. Até o dia que eu perdi o emprego, eu fiquei chorando para arrumar outro emprego. Quando eu arrumei outro emprego, era do outro lado da cidade. Eu tinha um emprego a 20 minutos de casa, arrumei um emprego a 2 horas. E aí eu aprendi a 2 horas, pegando um ônibus, um trem, outro ônibus, andando 1 quilômetro a pé e ainda pegando um cipó, se fosse o caso. E eu chegava lá, e falava, obrigado Deus, que eu estou trabalhando. Mudei o meu jeito de falar. Porque eu creio na palavra, e a palavra diz, ser fiel no pouco, que Deus te coloca no muito. Comecei a mudar meu jeito de falar, de pensar. Estava trabalhando anos atrás numa empresa de fotos, gerenciando lá um laboratório fotográfico, uma loja. Eu me lembro que teve uma vez que os caras estavam lá assim conversando e eles estavam falando mal do patrão. E o patrão, além de patrão, era... Aí eles estavam lá falando e tal, aí chegaram e falaram assim, Diego não, Diego é puxa-saco. É amigo dele, é puxa-saco. Não vou nem falar muito aqui, senão ele vai falar para ele. Falei, cara, eu não passei dessa fase de ficar falando mal, fofocando. Eu só quero te lembrar uma coisa. Quando eu estava desempregado, que eu passei isso 3 vezes na minha vida, desemprego. Quando eu estava desempregado, eu encontrei esse cara, ele perguntou como é que eu estava, e ele disse assim, se você quiser eu posso te arrumar um emprego. Eu falei, claro que eu quero, eu estou desempregado. Então vem trabalhar comigo, vou te pagar X, tá bom? Tá ótimo, cara. Para quem não tem nada, X tá bom. Depois de 1 ano, fui para um outro lugar, lá no Tremembé, a loja que ele abriu, comecei a trabalhar com ele lá, comecei a gerenciar a loja, o salário foi aumentando, eu fui crescendo, crescendo. Depois de 2 anos ele falou, compra um carro que eu vou te ajudar a pagar. Carrinho lá, meia boca, meia nada, tudo bem. Mas eu vou te ajudar a pagar. E eu, graças a Deus, aleluia, eu falei para eles, eu não sou puxa-saco, eu aprendi a ser grato. Pô, mas o cara está ficando rico, glória a Deus, e quanto mais rico ele ficar, mais ele vai abençoar a minha vida. Eu falei, e vocês deviam inclusive pensar, porque vocês também estavam desempregados, e ele que abriu a porta, viu, meu? Eu vi uns 2 ou 3 engolindo assim, que nem o seu Madruga, né? É porque você tem que aprender a ser grato. O problema é que as pessoas não sabem ser gratas, elas só sabem criticar. Eu estou falando de cristão, de gente que vai na igreja, de gente que diz que lê Bíblia, de gente que diz que nasceu de novo. E se nós nascemos de novo, como disse Paulo, a gente tem que viver uma nova vida. Amém, meus irmãos? Hebreus capítulo 6, versículo 15. O texto de Hebreus diz, imitem aqueles que por meio da fé e da ciência recebem a herança prometida. Tiago, capítulo 5, versículo 7, ele escreveu, vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração. Meu irmão, há um tempo certo para a colheita. Você só precisa fazer uma coisa, plantar a semente certa. Amém? Ministra para a pessoa que está do seu lado assim, diga para ele assim, meu irmão, aprenda a ser paciente. Ai, pastor, mas é difícil. É difícil, Deus, é difícil. Ai, como é difícil. Paulo também, no livro de Gálatas, capítulo 6, 9, ele disse, se você for paciente, no tempo certo você vai colher se você não desanimar. É aquela história, por exemplo, você não colhe antes de plantar. Não existe isso. Para você colher, você precisa plantar. Aí, na hora da plantação, você precisa saber o que você vai plantar. Um fazendeiro, por exemplo, ele faz uma pesquisa, geralmente ele faz uma pesquisa, por exemplo, no Brasil hoje, os caras estão desistindo de plantar álcool, ou plantar, cana-de-açúcar para fazer álcool.
Eles estão plantando outro tipo de grãos, por exemplo. Antigamente era soja, eles estavam desistindo, começaram a plantar cana. Só que o preço estava baixo, eles estavam exportando e ainda assim não estava valendo a pena. Então o cara faz uma pesquisa e fala, eu vou ver o que vai dar dinheiro e vou plantar, eu não vou perder meu tempo. Da mesma forma, quem está na presença de Deus, como a gente tem pregado sempre aqui, aproveite as oportunidades. Meu irmão, você não precisa fazer pesquisa, Deus já deixou a pesquisa escrita. É só você crer na palavra, esperar no Senhor e plantar a semente certa. A semente certa que você plantar, você vai colher na tua vida em nome de Jesus. Ou você aprende isso, ou então você vai ficar aí como muita gente. Tem gente, por exemplo, que pega uma semente, né, aquele negócio que tem dentro, aquela sementona dentro do abacate. Já pensou se fosse assim, né? O cara abre o buraco, aí ele joga aquela sementona assim, né? Pá! Aí tem gente que no outro dia ele já vai lá e fala assim, pô, mas não nasceu nada. Não é assim? Tem gente que vai para a igreja, eu vou fazer uma oração forte hoje. Oh Deus! Em nome de Jesus, Deus! Oração forte, né? Aí ele vai embora para casa, chega no outro dia, mas eu fiz uma oração forte. Mas não é a oração forte que resolve, é a tua perseverança. O cara planta uma semente de abacate, por exemplo, no outro dia ele vai lá, joga água, no outro dia ele joga água de novo, no outro dia ele vai lá e rega, ele cuida, quando crescer um pouquinho, ele coloca umas madeirinhas para os animais não vir comer, ele cuida. Ele persevera, até o dia que cresce e começa a dar os abacates. É assim com todas as sementes, de laranja, de banana, de tudo. Nós precisamos aprender, irmãos, a confiar no Deus que nós temos. Eu arrisco dizer que a gente precisa de uma geração agora daqui para frente que acredite na palavra poderosa de Deus. E se Deus falou, como Ele falou, que estaria conosco todo o tempo, estaria com a gente, cuidando da gente, ou a gente vive, ou a gente desiste. Muitos já desistiram, mas aqueles que perseveram, a cada dia Deus tem cuidado. A hora que você menos esperar, Deus vai abrir portas, Deus vai mover no sobrenatural. Só porque você tomou uma outra atitude, pensar diferente, falar diferente. Como eu falei aqui semana retrasada, Efésios capítulo 3, versículo 20. Meu Deus é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que eu creio. Mas para Deus fazer alguma coisa, Ele precisa encontrar gente que peça e pense. De que forma? Tá bom, Deus. Não. Gente que pense grande. Eu preciso mudar. Eu vou mudar o meu jeito de ser. Eu vou mudar o meu jeito de falar. Eu vou mudar o meu jeito de pensar. Eu vou viver um novo tempo na minha vida e eu sei que eu vou colher. Porque quem planta, colhe. E eu estou plantando diante de Deus. Deus falou para eu abençoar pessoas, eu vou abençoar pessoas. Deus falou para eu ajudar pessoas, eu vou ajudar pessoas. Mas as pessoas que você ajuda se viram contra você. Larga você na mão e vai embora, não tem problema. Tudo que eu estou fazendo para os outros, eu estou fazendo como se estivesse fazendo para Deus, porque Ele está vendo tudo e Ele que recompensa. Mas você já ajudou tanta gente, você vai continuar ajudando? Não, eu vou continuar ajudando sim, porque eu sei que Deus é o Deus que cuida de todas as coisas. Por isso, meus irmãos, eu encerro aqui com o texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que Salomão escreveu: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher. Você tem plantado? Pastor, eu tenho. Todo dia eu levanto e faço a minha oração. No nome de Jesus. Amém. Vou almoçar. Em nome de Jesus, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Vou jantar. Senhor, abençoe, amém. Amém. Vou dormir. Eu sou tão cansado, me desculpa. É esse tipo de plantação que você está fazendo? Alguém pisa no teu pé, você
Alguém fala mal de você, você vai ver. Tomara que Deus mande um raio, bem no meio da cabeça. Ou será que você não está nem aí para essas coisas? Você continua vivendo porque você sabe que Deus está contigo. É Deus que vai honrar a tua vida. É Deus que honra. É Deus que capacita. Meu irmão, você pode ter feito o que você fez, como eu falei ontem aqui. Ou você ainda está vivo, Deus tem uma nova oportunidade para a tua vida. Terminou um ano, começou um outro ano assim. Um livro aberto. Você deve ter recebido até várias mensagens aí de final de ano falando disso. Você vai escrever esse livro de 2017. Você que vai escrever. De que forma? Através daquilo que eu falo. Através do jeito que eu ajo, das minhas atitudes. Vai chegar no final de 2017, você pode ir lá escrever assim: e eu cheguei aqui porque Deus me deu a vitória, aumentou o meu grau de relacionamento, os meus amigos agora estão mais perto de mim, eu estou mais próximo de Deus. Ou então pode chegar no final de 2017, você está escrever assim, e continua tudo do mesmo jeito. E não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você viva uma vida diferente, uma nova vida. Amém, irmãos? Eu convido você, de olhos fechados, baixar a sua cabeça e refletir sobre